E estamos ao vivo. Estamos ao vivo para todo o planeta Terra. Bem-vindos a mais um programa Mercado Informal, aquele programa que às 18 horas da sua quarta-feira está sempre aqui, patrocinado pelo NEAD, que é o Núcleo de Estudos Avançados em Economia, Administração e Desenvolvimento, lá da UNAERP. Eu digo lá da UNAERP porque nós estamos transmitindo de casa, afinal de contas, como vocês sabem, estamos em meio a uma pandemia, uma espécie de gripinha que vocês devem ter ouvido por aí. Conosco hoje vamos falar de educação e para isso trouxemos dois especialistas no assunto, a Ana Cristina e o Diogo, o Diogo Bazei Garcia, que foram, a Ana foi e o Diogo ainda é diretor de escola, e nós vamos tentar aqui tirar desses dois o que é que a gente pode fazer para melhorar a nossa educação neste país, para tentar alavancar as condições econômicas. Vocês sabem, esse é um programa que aborda temas de ordem econômica. E falando de economia, temos aqui a nossa economista-chefe do programa, dona Beatriz Celan, e o nosso especialista em política, Marcelo Bufa. Capitaneando esses dinossauros da informática que não sabem dar um clique, por isso precisam muito dela, temos a Isabela, que é a nossa técnica. E, aliás, já vou começar contando que a nossa convidada de hoje, a Ana Cristina, é mãe da Isabela. E o Diogo também tem um histórico aqui que é quase meu irmão, né? A gente cresceu juntos, nos conhecemos aí desde da terceira série sei lá, do Jardim da Infância, não sei mais como é que conta isso, acho que era primário na nossa época, né? Agora é ensino fundamental. Vocês que manjam dessa coisa de ensino básico, eu não manjo, por isso eu vou pedir primeiro, Ana Cristina, você pode se apresentar para a gente, contar um pouquinho da sua história na educação? Eu sou uma recém-aposentada, me aposentei em dezembro passado, depois de 34 anos no magistério público, 31 anos dentro de sala de aula, os últimos 3 à frente da direção de 2 escolas, da rede municipal de Ribeirão Preto. Fiz a minha carreira toda no magistério público e passei por todos os níveis da educação infantil e do ensino fundamental 1. E agora eu sou uma senhora aposentada que ainda gosta muito de falar do assunto, porque ser professor está na gente, não sai nunca da gente, né? Mas você conseguiu se aposentar mesmo ou ainda está indo lá para a escola, ainda está trabalhando com educação? Não, de vez em quando se aposenta, né? Não se aposenta nunca. De vez em quando ainda dou umas ajudas para amigos que precisam, gosto de falar do assunto, fiz uma vida inteira de experiências muito bem-sucedidas e acredito na educação pública, acredito mesmo, acho que é o caminho para a gente formar um país decente. Mas estou aqui ainda, não morri ainda, estou viva e até com vontade de trabalhar, por incrível que pareça. Muito bom. E temos na outra ponta ali, logo abaixo aqui do meu quadrinho, temos o Diogo. O Diogo, que hoje é diretor da Escola Viver, lá de Cotia, ali pertinho de São Paulo, do lado de São Paulo, na Grande São Paulo. E o Diogo, ele tem mestrado na área de educação e é um cara aí que tem um pensamento bastante, como eu vou dizer, inovador em termos do que a educação pode contribuir para a sociedade. Diogo, fala um pouquinho aí de você, conta um pouquinho da sua história. Bom, boa tarde, boa noite, né? Acho que no inverno, essa hora já é boa noite, né? Já escureceu. Boa noite para todo mundo que está aqui na mesa, virtual, para quem está assistindo. Queria agradecer o convite aí para participar dessa conversa, né? Bom, eu sou historiador da minha primeira formação, foi na História. Aí eu comecei a lecionar no primeiro dia de estágio, né? Eu fui fazer o estágio numa escola estadual em Taboão da Serra, Taboão, na divisa com Imbu. E aí no primeiro dia, uma escola bem periférica, no primeiro dia a coordenadora olhou e falou: que maravilha, estava com uma amiga minha, né? A gente começou no estágio, que maravilha que vocês começaram, pega essa pilha de livro, quinta D, quinta C, sexta A, já falou
6 aulas que eu ia começar a dar aula, e meu estágio de 1 ano eu não assisti uma aula, eu dei todas as aulas, porque sempre estava faltando professor, né? Comecei, então, assim, e aí entrei bom, continuei no Estado, Quer trabalhei dizer, 9 no anos no estágio você já Estado, entrou na linha de frente, desde o estágio você já estava já dando entrei aula. na linha de frente, é. E aí comecei, depois prestei o concurso, entrei no Estado, trabalhei 9 anos, aí eu entrei depois na Prefeitura de São Paulo, fiquei 4 anos lá, e concomitante eu entrei no Colégio Viver, que é uma escola particular em Cotia, e aí eu comecei a trabalhar também, aí eu saí do Estado, fiquei na Prefeitura em Cotia, no Viver, e aí em 2015, eu me acidentei de moto, foi um acidente feio, eu tive problemas com a visão e tal, e aí eu tive que escolher entre uma escola e outra, acabei uma escola aqui do lado de casa, e uma escola que é uma escola conhecida por ser uma escola de influência da educação democrática, de ser uma das escolas transformadoras do programa da Choca, né, onde são 24, acho que no Brasil, e é uma das escolas transformadoras, então tem uma influência aí de um pensamento de inovação e tal. E aí eu estava trabalhando lá, eu estava dando aula, depois eu comecei na coordenação, depois eu assumi a direção, mas continuei dando aula, né? Continuei em sala de aula, que é o que eu mais gosto de fazer. E estamos aí, né? Que legal, assumiu a direção então da escola agora, tendo que resolver problemas que, além da ordem acadêmica, tem também a ordem econômica, né? Porque, afinal de contas, no Estado a gente tem lá uma determinada verba, que a gente sabe que é uma verba, que no Brasil até que é uma verba considerável, entretanto, as políticas de aplicação desse dinheiro às vezes são discutíveis, mas na escola particular, com certeza, vocês têm que lidar com essa questão dos recursos de uma maneira mais objetiva, afinal de contas, se não lidar, não tem lá de onde tirar o dinheiro para poder cuidar do pessoal. Bem, eu vou começar perguntando para vocês. O Bufa teve um probleminha, ele já está voltando, ele me avisou aqui que ia sair para comprar cigarro, mas já ia voltar. O negócio é o seguinte: esse programa, tipicamente, a gente aborda assuntos de natureza econômica. Todo mundo sabe que a nossa formação aqui, o pessoal que toca o programa, é uma formação que não é voltada necessariamente para a área de pedagogia, para a área de gestão de educação. Entretanto, todos nós somos, de alguma forma, educadores, afinal de contas, estamos no ensino superior como professores, exceto a Isabela, que ainda está galgando aí algumas posições aí mas já é uma professora nata para a gente aqui. E a minha primeira pergunta é muito simples para vocês, e de certa forma tem a ver com acesso, tá? Acesso aos recursos que vão, de alguma forma, manter o desenvolvimento do país nos próximos anos. Como vocês veem o distanciamento que nós temos hoje? A Ana Cristina, com toda a experiência que teve na escola pública, o Diogo, com essa interface entre escola pública e escola privada, como vocês veem hoje o distanciamento que nós temos no nível educacional, ou pelo menos no desempenho educacional, entre a escola privada e a escola pública no país, levando em consideração que isso, de certa forma, vai definir, em algum momento, o nível de acesso que a base do nosso país, que são os jovens que vão, de alguma forma, e no futuro estar no mercado de trabalho, o nível de acesso que esses caras terão a uma renda compatível com as expectativas que se tem de um país plenamente desenvolvido. Como é que vocês acham que dá para equacionar essa questão de escola pública e escola privada no âmbito da concorrência que esses caras vão ter no futuro no mercado de trabalho? Eu não sei se eu passo primeiro para o Diogo ou para a Ana. Ana, por favor, você pode começar respondendo para a gente? Olha, a gente precisa tratar desse assunto de maneiras diferenciadas. A rede pública, pelo seu tamanho e pela sua complexidade, exige que você tenha um maior controle sobre esses recursos que chegam até as escolas. E é claro que as escolas privadas também têm redes, mas são menores do que as públicas. Então, a distribuição desse recurso
eu acho extremamente burocrática, eu acho extremamente difícil de você atender a demandas imediatas de uma escola. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. A gente recebe, sim, nas escolas municipais, verbas federais e verbas municipais. Cada vez que você vai fazer alguma coisa, seja na estrutura física do prédio, seja um investimento em material, você tem um trâmite de orçamentos, de passar isso para conselhos, de aprovar em conselho, de ter exigências burocráticas que tornam esse investimento meio demorado. Eu não estou dizendo aqui que isso tem que ser feito extra consulta à comunidade escolar, não é isso. Mas eu acho que os mecanismos que nos são dados para trabalhar com essas verbas, eles são muito burocráticos mesmo, eles acabam atrapalhando bastante o investimento que você quer fazer, sem contar que, na maioria das vezes, ele é um recurso expressivo, sim, mas ele não é suficiente para atender as demandas de uma escola pelos tamanhos diferentes delas. Então, eu acho que essa situação de distribuição desses recursos e de utilização deles tinha que ser um pouco menos sofrida, para usar uma palavra acessível. Na rede pública, pelo menos, é assim, tá? Não sei como funciona a gestão do recurso na rede privada, mas aí é com você, Diogo, como é que vocês fazem essa distribuição de recursos? Mas veja, já aproveitando que o Diogo vai falar agora, será que essa distância que vai ter no mercado de trabalho depois que os jovens vão ascender ao mercado de trabalho, será que ela se limita ao volume de recursos que os dois tipos de escolas têm disponível para investir nos seus alunos? Será que Também. Mas nós temos um quadro hoje de desigualdade muito grande entre uma rede e outra. O nível de investimento numa escola privada é um, o nível de investimento numa escola pública é outra. Quando você chega lá na frente, isso vai fazer diferença, sim, no acesso à universidade e principalmente na permanência. Eu acho que o Brasil carece de uma discussão muito séria e muito ampla a respeito do país que se quer construir com educação. Porque nós temos abismos gigantescos de região para região, de cidade para cidade, de região norte para região sul, de região centro-oeste. Nós temos histórias muito bem-sucedidas, mas nós também temos diferenças muito grandes, e isso sim, quando chega lá em cima, na hora da pessoa ingressar numa universidade, na hora da pessoa permanecer na universidade e sair, faz diferença sim. Eu costumava sempre dizer para os meus alunos, e para as minhas filhas também, que a gente só se dá conta disso quando a gente percebe o quanto é privilegiado. E nós estamos vendo isso durante essa quarentena, que metade dos estudantes da rede pública hoje não tem acesso à internet, nem a um computador para fazer um EAD. Como é que ele vai chegar lá em cima, na universidade, num ensino profissionalizante ou numa carreira profissional, sem isso, nessa desvantagem? Certo? E nem sempre os recursos que nos são disponibilizados são suficientes para suprir essa desvantagem. Isso tem que ser uma política pública de educação permanente de Estado. Reduzir essa desigualdade para que todos tenham a mesma qualidade de acesso e permanência. Perfeito, Ana. E aí, Diogo, como é que você vê essa situação? Eu estou preocupado lá com o mercado de trabalho, lá na frente, né? Então, como é que você vê essa situação de equacionar essa distância que você vai ter entre a escola privada, e você hoje é diretor de uma delas,
e a escola pública, que você sabe, eu e o Diogo fizemos escola pública, tinha dia que faltava muita coisa, tinha dia que faltava professor, tinha dia que faltava merenda, tinha dia que faltava munição, tinha dia que faltava muita coisa na escola pública, né? Então, o Diogo não lembra, é brincadeira, né? A nossa escola era uma escola muito boa, perto da escola pública, que nós temos aí como, digamos assim, um símbolo da deterioração da escola pública nacional. Mas, Diogo, como é que você vê a possibilidade de equacionar essa distância? Bom, acho assim, que a pergunta é simples, mas a resposta ela é um tanto quanto complexa, né? Porque, primeiro, assim, bom, primeiro não sei nem por onde começar, mas uma coisa que eu gostaria de começar é o valor da educação no nosso país, né? Então, a gente, em termos de sociedade, né, de conjunto, a gente valoriza muito pouco a educação, é óbvio, né? Isso aí tá escrito em todos os lugares, né? Segundo ponto é que a gente que é isso que a Ana falou, né, que é uma das chagas da nossa sociedade, é essa desigualdade social, de um passado escravista que a gente não reparou, né? Então, em termos de edificações, né, a gente lembra da Casa Grande e da Senzala, e a Casa Grande e a Senzala estão aí, né? A educação pública, ela, em termos arquetípicos, vamos dizer assim, ela atende a essa população que é oriunda da escravidão, dos escravizados, da população pobre, né, dos pequenos proprietários e tal, e ela visa produzir mão de obra desqualificada, né? A educação privada, em termos assim mais gerais, né, ela tende a produzir mão de obra qualificada. E aí essa mão de obra qualificada, ela tem um nicho de mercado garantido, e para os demais o que sobra é o mercado, é o trabalho informal, precarizado, o trabalho manual, o trabalho desvalorizado numa sociedade tipicamente escravista. Então, equacionar isso, na verdade, seria equacionar um problema de DNA da nossa sociedade, né? E para isso a gente teria que fazer uma revolução do pensamento, uma revolução da educação, uma revolução do que é o que constitui a brasilidade, né? Do que é ser brasileiro, do que é ser brasileiro nesse mundo. E todas as vezes que a gente tentou uma reforma, não uma revolução. Toda vez que a gente tentou uma reforma nesse sentido, o projeto foi abortado, né? Seja em 2000, seja em 1964, seja em 2016, ou mais antigamente ainda, a gente tem várias situações de golpes a história do Brasil, é a história do golpe, a história da América Latina, no geral, a história do Brasil, particularmente a história de golpes. Então, os golpes sempre vieram para A República Brasileira foi dada num golpe para conseguir. num golpe. Ela começou com um golpe, aí. A primeira república começa com golpe, termina com golpe, depois, enfim, são uma série de golpes. Então, mas especificamente, estou falando sobretudo do Jango, né, que vinha com as reformas de base, e aí ele foi boicotado. E depois, em 2016, com a Dilma, que inventaram um motivo qualquer para tirar do poder, é, é, eram momentos em que minimamente, não é nada extraordinário, mas minimamente a gente estava dando condições para essa população que sempre foi marginalizada, né? E a educação pública, ela sofre desse mal do nascimento da nossa sociedade, né? E agora, olhando mais de perto, quando você olha o universo das escolas particulares, né, a maioria, ela não diferencia muito da escola pública, né? Basicamente são os mesmos professores que trabalham num, trabalham no outro, né? O que vai diferenciar é o acesso das pessoas, porque são as famílias, né, que têm mais acesso à cultura, a, a bens materiais e tal, o repertório cultural é maior e tal. Você tocou num ponto Agora, cultural, a grande que questão a família é um grande problema. A família é é, um problema por trás disso. você tem essas questões sociais, né, das quais eu estou falando, mas o que eu queria chamar a atenção é que dentro das escolas particulares você tem um nicho, né, que aí sim é onde está a elite, né?
E aí são escolas que, apesar de elas serem tão particulares quanto a que eu trabalho, elas atendem uma elite mínima da população, né? E aí, para essa segmento, eles têm as universidades públicas no geral, né? Então, as universidades de excelência, elas têm a tendência, elas a receberem essa parte da população, né? Então, de modo que eu acho que essa equação dessa questão que você colocou, ela é muito mais, ela tem questões muito anteriores para a gente resolver do que simplesmente a educação pública ou privada, né? Mas, Diogo, vamos pensar um pouquinho na nossa época. Todo mundo, já citei aqui que a gente cresceu juntos e a gente estudou em escola pública, né? E a gente convivia, né? Eu tinha uma família ali, classe C, o Diogo uma classe C+, o pessoal que convivia com a gente tinha lá classe D, classe E e classe A também, um A menos, digamos assim, né? Porque tinha muita gente que, de certa forma... E naquela época, a escola pública era para todos realmente, né? E eu digo isso porque a gente tinha acesso a professores memoráveis, como o Diogo mesmo disse, os professores que estão na escola pública também estão nas escolas particulares. Como é que se explica essa deterioração que nós estamos vendo da escola pública em termos de acesso? Ou seja, quem vai para a escola pública hoje, eu fiz escola pública e a mãe do meu filho fez escola pública também, mas nós optamos por não colocar o nosso filho numa escola pública, porque nós sabemos que ali na escola pública ele não vai desenvolver até mesmo certas relações sociais que vão ser importantes para ele no futuro. O Diogo também tem uma situação muito semelhante, né? Como é que foi como é que foi que aconteceu esse fenômeno? Será que nós estamos tendo um problema ali, já que a base, que são os professores, é a mesma? Será que nós não estamos encontrando um problema ali em relação a uma orientação social das famílias, a uma possibilidade de coexistência novamente dessas famílias? Porque, veja, nós convivíamos ali, alunos que tinham uma família bem estruturada e alunos que não tinham uma família bem estruturada, convivíamos de uma forma onde um servia de orientação para o outro, em termos do que o outro vai querer ser. De certa forma, as pessoas se olhavam e falavam assim, pô, nós estamos no mesmo patamar aqui e nós vamos conseguir ter acesso. E existiam relações sociais que eram firmadas. Então, tinha o pobre amigo do rico dentro da sala de aula, né? Hoje nós não temos mais isso, porque o rico não está na escola pública, né? E o pobre não está na escola particular, salvo raríssimos casos, como, por exemplo, da deputada Tabata Amaral, agora que foi eleita, fala bastante de educação, que estudou em escola particular porque conseguiu acesso de bolsa, e um outro deputado aí de São Paulo. Mas, salvo esses casos, não há essa relação, não há a criação desse networking. O que aconteceu para nós chegarmos neste ponto? Alguém sabe me explicar? Qualquer um dos dois, então, pode falar, já está com o microfone. Acho que também dada a complexidade da coisa, são alguns elementos. Eu vou trazer um que eu pensei agora, que é assim, a universalização do acesso à educação, ele é recente, né? É do governo FHC. Então, você tem, e aí quando você universaliza, você tem uma questão da qualidade, né? Porque o dinheiro é curto, né? O dinheiro para educação é curto, né? Não o dinheiro, o que o Brasil produz de riqueza não é, mas o que ele destina à educação é um dinheiro curto. Então você expande o sistema com a mesma quantidade de dinheiro. Então isso você tem decresce a qualidade. A gente estudou numa escola municipal, uma escola pública, mas na mesma época, né? Era num bairro relativamente de classe média, né, vamos chamar assim. Mas na mesma época, se você fosse para a escola na periferia, né, era uma outra situação, né? Eu falo isso porque minha mãe também sempre trabalhou em escola pública, ela trabalhava também na prefeitura e a escola que ela trabalhava era uma escola completamente, assim, eu lembro que eu estava na quarta série quando ela me levou lá, os caras eram 3, 4 vezes o meu tamanho. Os eu tinha quarta série, 10 anos, os caras tinham 13, 14, 15, né?
E então era uma situação, ainda dentro da escola pública, você tinha uma disparidade muito grande, né? Sim, A mas era uma questão é que questão depois. social, não tinha indivíduos de classe B na época nessa escola, por exemplo. Sim, então, mas aí que tá, quando universaliza, né, quando você amplia esse acesso, e aí a qualidade diminui, isso na verdade acontece com todos os serviços públicos no Brasil, né? E aí você tem o fenômeno das escolas particulares, dessa coisa de saúde, dos planos de saúde, você tem toda essa privatização de direitos essenciais, né? Mas o É, que a Ana gostaria de ouvi-la? a gente sabe que o acesso à escola pública foi democratizado, entre aspas, porque não é bem essa situação, né? No período pós-ditadura, sim, aumentou muito a quantidade de alunos, o ensino fundamental tornou-se obrigatório, e só que a qualidade não andou junto. E de lá para cá, a gente observa, você vê, eu me aposentei em dezembro, então eu tenho os últimos 30 anos da minha vida dentro de escola pública. Você nota claramente que o sucateamento da escola pública, a falta de investimentos, a falta de investimento na formação do professor, foi muito, eu acho muito proposital, porque nós estamos vendo hoje a polarização da sociedade. Nós temos uma elite esclarecida, entre aspas, também, porque o fato de você ter dinheiro, de você ter acesso a escolas privadas, de você ter acesso à cultura, nem sempre faz de você uma pessoa politicamente consciente. Nós temos uma elite hoje dentro de escolas privadas de ensino de excelência, e nós temos a grande maioria da população dentro da escola pública sucateada, relegada a segundo plano, porque não é uma prioridade do Brasil investir no ensino público, porque educação torna o cidadão mais atento ao seu entorno, torna o cidadão mais participativo da sociedade em que ele vive. Isso não é interessante para governo nenhum nesse país, desde, como disse nosso amigo Diogo, de golpe após golpe, né, que nós sofremos. Então, como dizia Darcy Ribeiro, a crise da educação brasileira não é uma crise, ela é um projeto pensado para que hoje a gente tenha essa cisão da sociedade entre os que têm acesso aos que chegam lá e se transformam em mão de obra com nicho específico, com qualificação, e a mão de obra a formação da mão de obra barata. Eu vi isso ao longo de 30 anos, e assim, é por isso que eu insisto que a única solução para nós no momento não vai ser nesse governo também, né? Vamos não vamos ser ingênuos. Mas a única solução que nós temos hoje, enquanto país, é um debate amplo e a formação de um projeto nacional de educação que contemple a todos, porque isso, inclusive, está assegurado na Constituição. Então, países que fizeram isso, hoje têm um dos melhores índices de educação do mundo. Não é uma coisa a curto prazo, não é uma coisa a médio prazo, mas é uma coisa que tem que ser feita urgentemente no Brasil. Porque essa diferença é absurda entre uma coisa e outra, fere, inclusive, princípios da lei, que assegura igualdade de direitos e de condições para todos. Diogo. Eu queria reforçar essa coisa eu estou amplamente de acordo, Ana, porque justamente a gente não tem um projeto nacional, né? Eu acho que esse é um Não. ponto. Agora, eu queria reforçar essa coisa eu tenho feito algumas reflexões e tal, e eu acho que a gente tem duas chagas para resolver enquanto Constituição do país. Uma do colonialismo e outra do escravismo, né? E em relação ao escravismo, qual é a grande questão? A grande questão é que a escravidão ela separava o que seria a humanidade entre pessoas e coisas, né? Então a escravidão ela funcionava na base da coisificação da pessoa. E aí isso gerou uma ética entre a gente
do tipo assim, essa pessoa vale, essa aqui não vale, né? E aí, isso está claro na pandemia. Tudo bem morrer 60 mil, 65 mil, 100 mil. Desde que Quem não está seja morrendo, eu. desde que não seja eu. E a elite mesmo é difícil. Os caras têm. Meu, os caras. Onde que foi na Amazônia que os caras tinham lá no Pará? Avião com todo o equipamento possível, né? Não é por falta disso que eles iam morrer. Então, essa ideia de coisificação, ela traz essa noção de que e aí o Gessé vai falar que isso são os pobres que herdam esse estatuto do escravizado. Que não importa, pobre morrer, pobre viver, pobre estudar, pobre não interessa. Isso para que serve o pobre? Para limpar a sujeira do rico, para para produzir riqueza para o rico. Então ele está explorando o cara ali, o cara pô, sai um, entra outro, não interessa. Então isso é muito forte na nossa Constituição enquanto país. Enquanto a gente não resolver isso, a gente não vai, não tem como a gente pensar no projeto, né? A gente tem Pessoal, que, ou então o projeto tem que englobar isso. eu tenho uma Sim, visão um tem. pouco mais objetiva disso em relação à rede que se forma na escola pública ou na escola privada. Assim como eu conheço o Diogo já há 31 anos, né? Mais 32 anos, as redes que você forma na sua formação, né, elas vão, às vezes, perdurar de uma maneira que vão, de certa forma, te dar acesso. Porque hoje eu sou gestor de uma empresa, aliás, de um grupo de educação, que é o maior grupo de educação do país, sou gestor de uma das empresas da família que comanda lá. E como é que eu fui trazido para lá? Eu já era um profissional, já tinha trabalhado no exterior, já tinha uma série de coisas. E, logicamente, alguém que conhecia o meu currículo, que se formou junto comigo e que teve me acompanhando durante a formação, me trouxe para dentro desse grupo. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Hoje, no mercado de trabalho, para que você consiga orbitar pelo menos algumas das vagas primordiais, você precisa ter networking. Como é que a gente consegue romper essa questão da eu não sei outro tempo, outra forma de dizer isso, mas dessa separação mesmo que está se fazendo nos dias de hoje entre aqueles que têm acesso aos meios de produção e que, de certa forma, vão ofertar vagas de emprego, etc., daqueles que estão, como vocês mesmos falaram, servindo apenas como mão de obra barata. Se não misturar, se não der uma chacoalhada, se não trazer o pessoal com menor acesso para estar junto e crescer em termos de formação como cidadão com aqueles que têm melhores oportunidades, porque senão esse antagonismo acaba virando a rixa que nós estamos vendo hoje no país, de certa forma, no plano político, mas isso vai se acentuar de maneira social, porque não há uma compreensão de como cada um desses dois grupos pensa, porque se distinguiu mesmo como grupos. Não é como eu falei agora há pouco, né, na minha época, na época do Diogo, que o rico estudava com o pobre. Né? E a escola pública, inclusive, não sei se o Diogo lembra disso, era a escola. É lógico que nós já tínhamos aqueles colégios Rio Branco, colégio, sei lá, os colégios mais tradicionais, mas nós tínhamos as boas escolas públicas que eram disputadas à tapa por todo mundo, inclusive o pessoal que tinha mais condições de acesso. Agora, dentro dessa lógica de impacto econômico, eu gostaria de ouvir um pouquinho a Beatriz Celan. Você tem alguma pergunta referente à economia e educação para os nossos dois convidados de hoje, Bia? Mas é lógico, é lógico. Eu estava aqui assim, pensando, escutando em tudo que vocês estavam falando sobre essa diferença entre a forma de acesso que a gente tem na escola pública, na escola privada, essa diferença que a gente tem na forma de ensino, e nessa ideia de que são os mesmos professores que vocês acabaram falando, ou a maioria dos professores, elas são similares entre os dois modelos. E aí o que eu queria ver, queria que vocês, sei lá, comentassem ou falassem alguma coisa, é sobre qual seria o tipo de estratégia que a gente poderia fazer, não para minimizar
essa diferença que a gente tem entre termos pedagógicos, mas em termos mais, assim, realmente econômicos. Então, a Ana estava contando que existe uma baixa qualificação, uma baixa procura por qualificar os professores via investimento do setor público. E aí o que eu queria saber é o seguinte: se tem essa diferença, isso também influencia em termos salariais para os professores. E isso é uma coisa que acaba desincentivando também as próximas gerações a serem professores. E aí o que eu queria saber é o seguinte: o que a gente poderia pensar para tentar criar uma política, digamos assim, que favorecesse essa busca pelo professorado no futuro, mas que também tivesse alguma relação com uma melhora de salários. Não sei se faz sentido ficar pensando nisso, porque, por ser economista, eu acabo pensando muito mais por meio dos números e não mais por meio do pedagógico. Mas eu queria escutar o que vocês dois têm de opinião sobre isso. Diogo, você vai primeiro ou eu? Quer começar, Ana? Não, fica à Pode vontade, começar. pode você. Olha. Tá bom. Bom, não. Vai você, Diogo. Você ou eu? Eu? Tá. Então vai. Então vamos lá. Bom, seguinte, Bia. Como que a gente sai dessa, né? Então, eu acho assim, investimento maciço, né? Em educação. O Plano Nacional de Educação tá lá, todas as questões estão colocadas, né? O que a gente precisa é executar o plano, né? Então, o Brasil, a gente é bom para fazer lei, para fazer isso, aquilo, outro, mas executar mesmo a gente padece. Mas investimento maciço e na educação básica, né? Na educação superior, a gente estava fazendo, então, no governo principalmente do Lula, né? A gente teve ampliação das universidades públicas, aumentou a universidade, aumentou o professor, os programas de acesso à universidade particular, à faculdade particular, né? Com todas as críticas que a gente pode fazer, não vem ao caso. Mas essa ampliação do ensino superior, isso estava acontecendo, né? Depois foi boicotado também. Agora, o que a gente precisa é um investimento na educação básica, né? Primeira coisa, creche 0 a 3 anos, né? Depois, educação infantil, a primeira coisa que a gente tem que fazer, porque é onde a criança, a pessoa mais se desenvolve, mais aprende, mais expande em termos cognitivos, né? Então, é ali que é ali que você tem que tratar, né? Agora, da onde vem o dinheiro? Aí eu queria colocar uma questão um tanto quanto polêmica, não sei como é que é entre economistas, mas assim, é, a quantidade de riqueza que o Brasil produz uma quantidade X de riqueza, né? Tem um orçamento X. O que ele faz com esse orçamento, no meu entendimento, é uma escolha ética, né? Não é uma escolha econômica, é uma escolha ética. Então, se você tem X trilhões, e aí, o primeiro gasto seu é com pagamento de juros e amortização de dívida pública. Se você gasta 1 trilhão com isso e 130 bilhões com educação, você está fazendo uma escolha ética para o seu país, né? Se você pegar 130 bilhões desse 1 trilhão que você dá para os bancos e investir em educação, você dobra o investimento de educação e você consegue dobrar o salário do professor, você consegue equipar uma escola, você consegue diminuir o número de alunos por sala, você tem dinheiro, você consegue fazer, né? Então, eu acho que a escolha que a gente faz com o nosso orçamento é uma escolha ética, uma escolha política. Acho que aí tá o segredo para a gente mudar o país, né? De investir em saúde, porque você tem 1 trilhão para banco, depois você tem 700 bilhões para previdência, e aí você tem 130 para a saúde e 130 para a educação. E aí, então, depois de 2016, quais são as reformas que a gente fez ou tentou fazer? Uma na Previdência e outra é no teto dos gastos. Então, a gente se preocupou em cortar dinheiro do segundo, do terceiro e do quarto orçamento. Do primeiro, que é pagamento de juros e amortização da dívida, a gente não toca. Então, isso eu chamo de colonialismo contemporâneo. Então,
Isso eu não sei, eu não tenho literatura sobre isso, mas eu como historiador, eu vejo como um colonialismo contemporâneo. Então, se a gente antes fornecia açúcar, depois fornecia ouro, café, agora a gente fornece o orçamento nosso para os bancos, né? Mas, enfim, diga lá, Ana. Passa, sim, por investimento maciço. E a educação e a saúde têm os maiores orçamentos da União, dos estados e municípios, né? Tanto é que é uma fatia bem cobiçada no trato político. Os ministérios da educação, da saúde, as secretarias de educação e da saúde, que são orçamentos poupudos. Eu acredito que sejam problemas de gestão também. A gestão do recurso é mal feita, mal distribuída, e quanto ao incentivo à carreira de professor, ele também passa por isso. A gente tem vindo de muitos anos de desvalorização de professor publicamente. Vocês já devem ter visto inúmeras vezes matérias de noticiários dizendo que pais agrediram professores, que pessoas se acham no direito de contestar a metodologia de um professor. PMs agrediram professores em São Paulo também. Sim, professor. Os governos todos sabem que um professor bem pago, bem formado e com condições de trabalho, ele muda um país, né? Isso já foi visto no mundo inteiro, que tornou essa situação possível. Nós somos realmente massacrados todos os dias pela mídia, pelos pais, pelos governos. Insistem em manter a profissão de professor como um sacerdócio, como uma doação. O professor não paga conta, o professor não come, o professor não vive, o professor não precisa de dinheiro para estudar. O professor que se preza estuda a vida inteira, né? Você tem que estudar, você tem que ter um caixa para investimento em estudo. Então, isso tudo foi acontecendo e eu tenho algumas esperanças a respeito. Nós estamos vendo, inclusive, nessa situação de isolamento, que muita gente está descobrindo que ser professor não é tão simples quanto parece. Não é você chegar na porta da sala do seu filho e falar, eu faço melhor que você, porque não está dando conta de ajudar a criança em casa. Estão descobrindo que nenhuma tecnologia no mundo substitui um professor ao vivo numa sala de aula. Então, a esperança que eu tenho é essa, investimento maciço, que tem que constar, sim, de um plano nacional de remuneração, de formação. Formação, o professor tem que ter formação de excelência. Ele não pode ser aquele formado, eu vou fazer uma faculdade rapidinho ali, pronto, não é assim. É preciso que isso aconteça para que a gente possa ter resultado e que para as próximas gerações tenham vontade de seguir a carreira. Porque realmente, gente, não é uma carreira fácil, é extremamente exaustivo, é estressante, é muito bom. Digo para vocês hoje, eu sinto falta, sim. Os últimos 3 anos que eu fiquei longe de sala de aula, meus amigos ouviam de mim, eu tenho saudade de ir para a sala de aula. Porque o administrativo é diferente, mas ali é gostoso, eu gosto muito do que eu faço. Então, mas é extremamente cansativo. E isso precisa ser visto pela sociedade, precisa ser entendido por governos que professor é uma ferramenta essencial no desenvolvimento de um país. Quando você tem investimento à altura, os países que fizeram isso colheram os frutos. Eles têm hoje IDHs altíssimos, eles têm hoje níveis de escolarização altíssimos. É possível fazer num país de 200 milhões de pessoas? Sim, mas antes de mais nada é um problema de gestão. Muito bem. Eu concordo com a Ana. E, desculpa, eu vou ter que fazer um pouquinho o papel do advogado diabo, afinal de contas, né, nós temos todos aqui pensando numa certa sintonia, então eu preciso balançar essa sintonia, porque senão esse programa fica chato, a nossa audiência não gosta muito de todo mundo falando a mesma coisa, preciso dar uma esculhambada. E só para citar a questão do investimento, bem, pessoal, eu não sei se vocês sabem, se formos comparar o Brasil com os países da OCDE, o Brasil ele investe 6% de seu PIB em educação.
6% do seu PIB, quando a média dos países da OCDE é de 5,5%. Estados Unidos, por exemplo, é 5,4%, tá? 5,4%. No Chile, 4,8%, tá? Então, nós estamos, em termos de nível de investimento em educação, acima de países como, por exemplo, os Estados Unidos, tá? E para falar um pouquinho sobre isso que o Diogo colocou, de que no nosso orçamento, uma grande parte do dinheiro vai para os bancos. Eu senti a Bia ali, que é a nossa economista de plantão aqui, junto comigo, minha coautora, pensando sobre isso. Eu falei, eu preciso esclarecer isso, senão a coisa vai ficar muito estranha. Eu já ouvi o Ciro falando isso, né? Eu quase liguei para ele para falar assim, não é bem assim. É o seguinte, esse 1 trilhão aí que o Diogo falou, na verdade, vai sim para a remuneração de título da dívida pública brasileira, que é a dívida do Brasil, ele vai lá para remunerar, só que isso é o pagamento de uma dívida que o Estado brasileiro tem, não com os bancos, mas com as famílias superavitárias do Brasil. Quem são essas famílias? Somos nós que, em algum momento, fomos lá no banco e investimos o nosso dinheiro num título lastreado com papel do Tesouro. Tá? Então, o que acontece? Esse pagamento da dívida que se fala do orçamento, ele vai para remunerar este serviço. Aí o pessoal vai falar, pô, mas então a gente está pagando o pessoal que forneceu dinheiro em algum momento para o Estado e que agora lastreia os seus investimentos lá no mercado financeiro nisso, e essas pessoas são, na verdade, todas as famílias que, de alguma forma, alavancaram o dinheirinho e foram lá aplicar o dinheiro em fundos no banco. É exatamente isso. Na verdade, esse dinheiro não é do banco, tá, gente? É dinheiro das famílias brasileiras que o Estado volta o dinheiro lá. Infelizmente, este trato do governo não é com o mercado financeiro em si, mas é quem está na outra ponta colocando o dinheiro no mercado financeiro, e do outro lado nós temos uma unidade deficitária que seria, em algum momento, na verdade, deficitária, que foi o governo brasileiro que forneceu. E, na verdade, o Ciro sabe disso, tá bom? O Ciro, às vezes, usa isso porque é um discurso um pouco mais, como vou dizer assim, mais simplificado, né? Agora, já que nós falamos de política e falamos de argumentos políticos, eu gostaria de ouvir um pouco do Marcelo Buffa, que é nosso especialista, tanto em teoria quanto na prática, a respeito de política. Buffa, o que você está achando desse negócio no mercado? No Ministério da Educação, nosso Ministério da Educação, ninguém quer assumir, cara. Parece aquela batata quente que você vai jogando. Aí apareceu um cara super... currículo do cara era um negócio assim que eu falei, gente do céu, gostei desse cara. Mas aí o currículo dele não durou 2 acessos no Google, né? Então o pessoal foi checar o currículo do cara, era um currículo meio, digamos assim, maquiado, né? Para quem sabe um pouquinho de código penal, rolou um 7-1 ali, né? E aí, Buffa, o que você tem a me dizer sobre a situação política que se instaurou no Ministério da Educação e como é que você acha que a gente vai sair dessa com uma situação como essa? Eu só passo perguntas simples para o Buffa, eu acho um negócio fácil. Christian, e ele, inclusive, já colocou no currículo dele que ele passou 5 dias como ministro da Educação. Acabou de ser flagrado na caca, caiu a caca de... Gente do céu, Ele se apega a qualquer coisa para colocar no Lattes. É um desespero. Acho que ele é colecionador de linha no Lattes, não é possível. Mas, Christian, eu acho que é o seguinte, né? Você percebe, por exemplo, que os nossos convidados hoje, inclusive, boa noite, a Ana, boa noite ao Diogo, e a vocês também, né? E aos nossos ouvintes aí. Você percebe que eles têm um posicionamento, né? Eu tô escutando eles falarem que é um posicionamento bem ao contrário do entendimento do Ministério da Educação, né? Você percebe que o Ministério da Educação, dentro de uma linha teórica, pedagógica aí dentro da educação, ele tem uma matriz, além de ser bem positivista, direitista demais, tá? E eu tenho percebido que nossos convidados aí, eles vão para uma linha mais de educação crítica, tipo Bourdieu, Passeron, até Freireana, né? De um reconhecimento enquanto uma sociedade estruturalista, né? Uma sociedade que tem diferença de classes,
principalmente, né, no caso como o Diego colocou, reconhecendo a nossa questão colonial, inclusive, né? A Ana colocou a diferença orçamentária que existe nos investimentos. Enfim, e o Ministério da Educação, de fato, ele tem uma orientação de crivagem ideológica muito acentuada, que ele tem que conciliar vários interesses entre o grupo ideológico do presidente, né, que se apega à questão da educação, evidentemente combatendo o chamado marxismo cultural, que nem de longe existe. Eu vejo, assim, pessoas que participam como, né, o próprio Olavo de Carvalho fazem críticas ao Paulo Freire. Pô, o Paulo Freire é um puta cara bonzinho na educação, cara, que trabalha, quem lê a educação do oprimido, o cara ainda fala assim, tem que trazer, a gente não pode ser o opressor quando, né, chegar uma classe trabalhadora no poder, de conciliar, é um puta cara bonzinho, a galera desce o pau nele ainda. Assim, eles não entendem mesmo de Paulo Freire, né? Nunca leram. Os caras põem um tag lá dizendo, esse cara o pessoal da esquerda leu, então nós temos que falar mal. Nunca leram. Aliás, a educação que eles pregam está mais em Paulo Freire do que nos outros autores, né? Que é aquela educação da praxis, né? Exatamente, cara. Inclusive, gente, meteram a boca no Paulo Freire usando uma foto do Paulo Coelho, né? Vamos combinar que o conhecimento é extenso a respeito do assunto. Eu chorei, sinceramente, eu chorei. Eu queria inclusive fazer um diálogo com o Canuto, que a gente, na semana passada, teve aqui o professor Canuto, e ele falou algumas coisas relacionadas com educação, inclusive falando, acho que ele citou bastante, não sei se alguns dos nossos, mas eu posso resgatar e vocês podem me ajudar aí que estavam no programa. Ele citou bastante o Vietnã, que tinha um modelo de educação baseado no resultado dos professores, mas, se eu não me engano, ele também colocou o seguinte, que isso havia uma grande resistência do próprio setor educacional em implantar esse sistema, né, tipo de méritos dentro do resultado dos professores. Exatamente. Eu queria saber, né, diante de todo esse posicionamento, eu achei, assim, particularmente, né, a posição do professor Canuto bastante positivista também, nesse sentido da questão dos resultados. Eu queria ver da Ana, depois do Diogo, a opinião dele sobre se isso pode ser visto, essa questão dos resultados do professor, ou, né, eu acho que ele pode ter sido meio simplista não ter colocado outras coisas, como foi bem colocado pela Ana, inclusive, a questão da remuneração e tal. Mas como vocês veem, por exemplo, esse modelo do mérito, dos resultados do profissional da educação? Pessoal, só para ilustrar para vocês quem é o Canuto, o Otaviano Canuto foi o ex-diretor do Banco Mundial, que inclusive o Weintraub foi para o lugar que um dia foi dele, foi ex-vice-presidente do Banco Mundial e ex-diretor do FMI, inclusive uma das funções dele era visitar modelos educacionais, porque tem todo um estofo social por trás da atuação desses bancos, né? E ele trouxe para a gente o modelo de Sobral, que eu acho que vocês conhecem bastante, o Ciro fala muito desse modelo, que aconteceu lá durante no estado dele. Agora, com vocês, para explicar isso que o Bufa falou. Esse modelo de mérito, primeiro, ele não se sustenta por uma questão muito simples. Desempenho de aluno em sala de aula e resultado não depende única e exclusivamente de um professor. Você pode ter dentro de uma sala de aula o professor mais bem preparado, mais bem calcado no que ele quer, se ele não tiver a estrutura necessária para fazer, se essa pessoa que está dentro da sala de aula não tiver onde morar, o que comer, assistência necessária para que ela possa ter o resultado que nós privilegiados temos, essa teoria do mérito não se sustenta, certo? Eu costumo dizer o seguinte, é muito fácil para a gente, que tem comida na mesa, um teto sobre a sua cabeça, dinheiro no banco suficiente para pagar suas contas, e que estamos numa situação confortável, dizer assim, não faz quem não quer. É mentira. Tem muita gente que quer fazer, não tem como fazer, e um professor, numa situação dessa, ele não tem
Ele pode melhorar? Claro, sempre, você sempre pode melhorar. Mas você vincular uma política de mérito e mérito salarial em cima disso é extremamente injusto para com o professor e para com quem está sob os cuidados dele. Existe toda uma rede de proteção social que precisa acontecer para que a gente possa realmente andar para frente em educação, e aí sim dizer, é mérito de um professor que ele consiga tirar o melhor daquele grupo de alunos, desde que eles tenham condições básicas para isso. Então, eu acho isso extremamente injusto. Nós já vimos, por exemplo, no estado de São Paulo, tem aquela política do você recebe um bônus caso você não falte. Não falte em que situação? Porque tem professor indo trabalhar com febre, e professor indo trabalhar com doença infecto-contagiosa para não perder o bônus. Entendeu? Então, eu acho que vincular isso é extremamente injusto, eu não acho que é esse o caminho. Eu acho sim que você tem que dar as condições para que a pessoa trabalhe e a formação necessária para que ela faça. E ao aluno, a estrutura necessária para permanecer bem na escola. Porque permanecer é uma coisa, permanecer bem é outra. Tem criança que vai à escola para comer, não se esqueçam disso, né? Então, essa é a minha opinião. Eu acho injusto e eu acho... Chega até a achar desrespeitoso para com o professor. Você, Diogo, o que você acha dessa questão da remuneração por mérito ao modelo que foi implantado no Vietnã e em Sobral? Tá. Só vou retomar 3 questões rápidas aqui, para depois colocar essa questão, porque eu insisto, só para. Eu acho que a questão do financiamento é extremamente importante, né? A gente precisa canalizar o recurso para o que precisa, né? Então, a questão da gestão, eu acho que tem a gente tem um quadro deficitário, um quadro técnico deficitário, e os técnicos que são bons e qualificados não estão onde eles deveriam estar, porque a escolha é sempre personalista, né? Esse é um ponto. O segundo ponto, da dívida pública, eu acho que a gente tem que fazer uma auditoria, a gente tem que auditar essa dívida para saber o que está acontecendo, né? Tem muita informação que a gente não tem acesso. Não é possível a gente pagar 1 trilhão todo ano e a dívida está em 5 trilhões, ela só aumenta, ela aumenta todo ano, faz 3, 4 anos que a gente está pagando 1 trilhão e a dívida continua com 5 trilhões. Então, eu acho que a gente tem que auditar. A questão da porcentagem do PIB, que você citou, Christian, não dá para você comparar um país que já tem uma estrutura montada, né, com um país que não tem, né? Então, a gente tem que investir muito mais do que esses países. Inclusive, no Plano Nacional da Educação, a meta é chegar a 10% do PIB. Se está em 6%, está pouco. Para mim, eu não tenho esse número exatamente, mas para mim estava menos que 6, mas enfim, se está em 6 ainda é pouco. E outra, você tem que fazer também um estudo por per capita, né? Se você pegar o investimento per capita no Brasil é muito baixo, muito mais baixo do que esses países, né? Então, só para voltar às questões do financiamento, a questão do mérito e da meta, né? Além de esqueci, injusto, né, como a Ana falou, é ineficiente. Isso aí não funciona, né? Nos Estados Unidos também a gente importou, era principalmente no estado que o recurso, para quem tinha uma nota maior da escola recebeu mais recursos, mas tem que ser o contrário, quem tá ruim que tem que receber mais dinheiro, não é? Então, e nos Estados Unidos os caras tentaram isso, eles já abandonaram e a gente continua, a mentalidade colonialista, né, nossa, que a gente ainda não superou. Então a gente importa um negócio que os caras já testaram, já viram que não funciona e a gente continua insistindo. O que eu queria trazer nessa questão é que isso tem a ver com como a gente concebe a educação. O que é educação? Qual é a finalidade da educação? Então, a finalidade é para simplesmente produzir mão de obra, qualificada ou não, ou a finalidade é para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da pessoa e da sociedade. Então, se você. E aí, essa é a finalidade. E a concepção do o que a gente entende por educação, essa educação formal, né, da qual nós estamos falando. O que a gente entende por educação? Uma educação integral, uma educação que abarca todas as dimensões do ser humano, as múltiplas inteligências, ou é uma educação simplesmente para transmitir, uma educação bancária, como Paulo Freire falava, para transmitir informação, né? Então, se você tem uma educação bancária, é claro que as metas vão funcionar. Agora, se é uma educação humanista,
né? A gente tem que abolir meta, mérito, nota. Não se trata disso. Cada ser humano tem a sua singularidade, cada ser humano tem o seu desenvolvimento. No meu entendimento, claro, a gente tem que educar para tornar as crianças agentes dos seus próprios desenvolvimentos, né? Do seu próprio desenvolvimento. Quando, na verdade, é retomar isso, porque tem estudos que apontam que os bebês já nascem com a capacidade de ser o agente do desenvolvimento. Então, a gente tem que manter isso, ou devolver esse direito para a criança. E aí você não vai... Como é que você vai estabelecer uma meta, uma escala, uma metrificação, nem sei se existe essa palavra, a métrica, uma métrica para comparar seres humanos. Então, eu acho que são muitas questões que trazem nessa discussão de mérito, e outra, falar em mérito numa sociedade que é constituída por um racismo estrutural, por exemplo, só para citar uma questão, vai falar não existe mérito, né? Existe o seu grupinho e o acesso as possibilidades que você tem. Enfim. Você falou de racismo estrutural, eu achei bacana que você falou, porque, como eu falei, eu acho que eu vou até insistir nessa questão, acho que a gente está segregando, né? Quando a gente segrega o pobre lá na escola pública e o rico na escola privada, né? E hoje nós temos até a segregação de uma suposta classe média, que é o pessoal que vai cair lá na escola do Diogo, que são essas escolas intermediárias, né, da escola de elite até a escola pública, né? E nós estamos todo mundo segregado, e a coisa, na verdade, o que tinha que acontecer para que realmente o preconceito caísse é misturar, né? Fazer com que o pessoal, conseguisse entender a ótica do outro, sendo que encapsulados cada um no seu mundinho, a gente não vai conseguir entender a dinâmica das famílias mais pobres, né? Existiu uma época em que você tinha essa convivência, hoje a gente tem ali uns disparates, como alguns dos memes lançados essa semana de, né, senhoras de elite citando como elas pensam sobre as pessoas em situação de rua, né? Ou aquele caso da doméstica que saiu para fazer uma coisa lá para a patroa, e a patroa ficou tomando conta da criança, e a criança caiu de cima do prédio porque a patroa não tomou conta. Então nós temos essas situações onde a gente vê um completo descolamento da empatia das diferentes classes por conta de que não há um convívio real, né? Que antigamente a gente tinha esse convívio na escola pública, né? Ô, Christian, pois não, Marcelo. Você percebe que até assim, na nossa lógica urbana, nossa reprodução de condomínios, né? A gente vem reproduzindo condomínios, segregando socialmente as pessoas, e a escola está sendo uma reprodução do que a gente vem falando, fazendo dentro do capital mesmo, entendeu? Eu tenho esse ponto de vista, eu vejo condomínios se reproduzindo, os recursos públicos sendo usados, no caso, para o setor do mercado, né, imobiliário, e basicamente você tem ali o sucateamento da estrutura pública que está próxima do pobre. Essa segregação, ela vem se acentuando, eu acho que não só na escola pública, como você está bem colocando, mas está sendo social mesmo, né? É algo que está sendo aprofundado. Mas olha, a gente não pode cair na ilusão de pensar que isso é algo que algum grande bilionário do mundo sentou e falou assim, ó, eu vou fazer um esquema para que haja uma segregação, para que a gente possa manter um tal do exército social de reserva e tal. Não foi assim que aconteceu. Esse fenômeno aí dos condomínios é algo em relação à proteção. Eu moro num condomínio, o Diogo mora num condomínio, todo mundo aqui mora em condomínio, né? Mas por quê? Por conta de um fenômeno de proteção que, eu sempre falo isso com os meus alunos, o capitalismo, a beleza do capitalismo é que o individualismo ele vem para o bem e para o mal, né? Então você tem a possibilidade de se manifestar ali em termos do que você vai adquirir para se proteger, mas ao mesmo tempo se protegendo, você cria um rompimento de relações com o próprio meio, que é o meio urbano que o Bufa está falando. E aí a gente vai ter um modelo aqui no Brasil que se assemelha ao modelo de segregação que aconteceu em países desenvolvidos por outros motivos, que não pelos motivos que aconteceram lá, e onde lá não segregou, você vai ter uma distribuição urbana parecida, mas aqui aconteceu pela segregação e tem efeitos muito piores, né?
Acho que a gente começou a falar de educação, já estamos falando de urbanismo. Vocês estão vendo que uma coisa acaba levando a outra, né? Porque estão todas interligadas, né? Pois é. O alto nível de educação, e isso já é comprovado, já é visto em vários lugares do mundo, o aumentar o nível de educação de uma população faz com que, diminuindo desigualdades, você tenha menos violência, menos segregação, menos um monte de coisa. É um investimento a longo prazo em uma sociedade. Eu concordo com o que o Diogo disse anteriormente. E a gente precisa pensar nisso enquanto país. Nós não temos esse pensamento de país no Brasil, nós não educamos para o coletivo. Vocês prestaram atenção que nos últimos tempos está impossível ter uma conversa sobre política sem sair no tapa e sem brigar? Porque as pessoas não têm mais o hábito, elas não foram educadas para debater. E aí você cai naquela frase histórica brasileira assim: política, futebol e religião não se discute sim. E nós estamos nessa situação porque não discutimos isso abertamente na sociedade brasileira como um todo. E isso tem que estar contemplado num plano de educação. Não é não falar sobre racismo, não falar sobre igualdade de gênero, não falar sobre vários assuntos vai fazer com que eles desapareçam. Isso precisa ser debatido na escola, até para o exercício da tolerância que nós não temos mais hoje. Então, eu acho que o caminho que nós estamos seguindo agora, ele está indo para um lugar muito perigoso para nós enquanto sociedade. Se a gente não parar isso agora e não pensar numa solução para integrar, somos todos povo brasileiro, nós vivemos no mesmo chão, nós temos os mesmos direitos assegurados por lei. Nós precisamos pensar nisso para todo mundo. E aí, sabe, vocês sabem que quando a gente fala esse tipo de coisa, quando você, hoje em dia, com essa polarização de ideias, eu falo isso, eu sou constantemente chamada de comunista, né? Todos nós somos, porque você desejar que aquela pessoa tenha a mesma coisa que você, que não é um privilégio, é um direito, não é um favor, é um direito, você é comunista. Então, eu acho que é hora da gente parar e pensar no que a gente quer para o país. Como pessoa que nós estamos num caminho muito perigoso. Se formos comunistas, que pelo menos tenhamos o PIB da China, né? Pelo menos isso. E se formos comunistas, pelo menos eu estou em paz com a minha consciência, que sou um comunista muito feliz. Porque eu durmo em paz. Agora, galera, eu gostaria de jogar uma última bola aí para vocês, perguntar o seguinte: o que vocês acham de uma possível, como aconteceu em alguns países do mundo, hoje tidos como países mais desenvolvidos socialmente no mundo, alguns países nórdicos adotaram essa medida. O que vocês acham da estatização plena da educação básica? Como se o Estado fosse lá e falasse assim: pessoal, o negócio é o seguinte, a partir de agora, o que existe é escola pública básica. E aí, não sei se isso aconteceria por regime de vouchers, etc. Afinal de contas, nós estamos numa economia de mercado, não dá para se lidar dessa forma. Mas existiu modelos nos países nórdicos onde você teve uma revolução educacional a partir do momento que o filho do rico passou a estudar com o filho do pobre, né? Aí você vai ter um fluxo de receita direto ali para a educação. Cris, o pessoal começa a optar por isso. O que vocês acham disso? Isabela, posso só adicionar uma coisinha nessa sua pergunta? Que hoje em dia também é muito discutida a reforma da grade básica de ensino, principalmente ensino médio. Existe uma discussão porque dentro da economia não, dentro da educação brasileira, por exemplo, o que o Diogo falou, a teoria das múltiplas inteligências. Isso não existe. Então você tem uma quantidade absurda de conteúdos inúteis que são passados e são massacrados em cima de todo mundo, isso acaba prejudicando a educação também. E quando você fala de uma reforma principalmente de educação básica, porque você começa a perceber essas múltiplas inteligências desde que as crianças são crianças, desde muito cedo. Se dentro de uma reforma estatizando a educação básica, talvez valesse fazer uma discussão e uma mudança na grade básica nesse sentido.
que vocês acham, especialistas? Eu tô aqui só de orelhada, eu empurrei. Daqui a pouco vai ter lá no meu Insta, no meu Face, o pessoal me chamando de comunista, porque eu falei isso. Gente, não tem nada a ver, é uma ideia. Eu trabalho para pessoas que detêm o maior grupo educacional do Brasil. Eu nem posso pensar nesse tipo de coisa, mas eu penso porque eu também sou pago para pensar, né? Eu virei um professor doutor, não foi à toa. Né? Então, por favor, vocês podem elaborar o que vocês acham a respeito disso? Olha, aí voltamos naquela questão que o Diogo disse da educação bancária. É a mesma para todo mundo. Todo mundo aprende as mesmas coisas, nos mesmos estágios de educação. E o objetivo qual é? Colocar você numa universidade. Há algum tempo atrás, vocês sabem que o melhor lugar para você discutir sem brigar é uma mesa de bar, né? Então, eu estava numa mesa de bar, discutindo com amigos da mesma área que a minha, e a gente ponderou o seguinte: eu sou uma pessoa que fiz uma carreira toda acadêmica na área de humanas, porque eu tenho que aprender logaritmos e porque eu tenho que aprender trigonometria, se eu nunca usei isto para nada na minha vida. E você é obrigado, e se você não fizer, você não passa de ano, e você perde um ano inteiro porque você não tirou meio ponto numa prova de física. Mas será que a gente vai correr filosofia? Será que a gente não vai correr o risco de incentivar um movimento da Terra plana, um movimento antivacina, se esse tipo de situação não for abordada? Eu acho que deve existir uma grade comum a todos, com conhecimento básico de tudo para todos. Isso é uma coisa que a gente sempre sustenta, saiba sempre um pouquinho de tudo. Agora, eu acho que a hora que chega lá naquele lugar em que você tem que optar, você tem que ter a opção de seguir para humanas, seguir para biológicas, seguir para exatas e focar naquilo, porque aquilo vai fazer parte do seu dia a dia. Eu estou vendo aqui minha pobre filha fazendo cursinho, tendo aula de química, e ela não vai usar para nada. Então, acho que a nossa reforma educacional, ela tem que pensar nisso sim, porque quem implantou isso teve resultados muito bem sucedidos. Você vai para a sua área de aptidão, o ser humano tem múltiplas inteligências, sim. Tem gente que tem inteligência musical, tem gente que tem inteligência linguística. Essa criança que está aí ao meu lado, por exemplo, ela tem inteligência linguística, mas ela não tem inteligência lógico-matemática, não tem essa esperança. Então, a gente tem que pensar nisso, porque as pessoas são diferentes. Quando a gente coloca 30 pessoas dentro de uma sala de aula e quer que todo mundo saiba a mesma coisa, ao mesmo tempo, tudo igual, nós não estamos educando, nós estamos reproduzindo. Só faltou ela trazer aquela famosa foto no piniquinho para acabar com a moral da Isabela. Mas ela sabe. Aquela foto do piniquinho. Ela cansou de ver as minhas provas de matemática no colegial voltarem com meio, porque eu acertei o meu nome. Nossa Senhora. Ela cansou de ver isso, mas as provas de português eu fazia com o olho fechado e eu era super elogiada. Então, isso a gente E Diogo, qual a sua reflexão a respeito desse tema, cara? Bom, muitas questões, né? Deixa eu só voltar um pouquinho na que vocês estão falando, eu fico querendo comentar um pouco uma coisa que o Marcelo falou e a Ana também. Pode falar aí. Essa que tem a ver com o que eu tinha falado do colonialismo, que a gente tem um problema no Brasil de coesão social. Então, do jeito que as colônias se formaram, né? A gente primeiro fala do Brasil colônia, não existia o Brasil colônia. O Brasil não existia. O Brasil era uma construção histórica. Então, não existia Brasil. O que existia era a América Portuguesa. Então, era território de Portugal, aquilo que pertencia a Portugal. A maior parte do que hoje veio a ser o Brasil nem era de Portugal. Mas eram diversas colônias, né? E cada colônia se comunicava com a metrópole. Não tinha um sistema nem de comunicação, nem econômico. Cada colônia tinha uma existência própria. Mas então, já era bem diferente da metrópole, né? Oi? Já era bem diferente da metrópole, né? Então, já era bem diferente, mas assim, tipo, por exemplo, Raposo Tavares, que é o cara que saiu aqui de São Paulo, foi percorrendo o interior, até chegou lá não sei se foi no Pará, não lembro agora. Para ele voltar para São Paulo, era mais fácil ele ir para Portugal para depois vir para São Paulo, porque não tinha
navio que vinha para cá, não tinha transporte. Então, a gente tende a imaginar como uma unidade já. Quando a gente fala Brasil colônia, a gente já pensa em uma unidade. A gente projeta uma coisa que existe hoje no passado. Não tinha unidade. Então, não tinha coesão social. E essa ausência de coesão social, ela se arrasta até hoje. E a gente vê isso na pandemia. A gente vê lá os caras humilhando, tentando humilhar o vigilante sanitário que está cuidando da saúde deles, né? Porque não tem, abriu coisa, o bar lotado, fila no shopping, não tem coesão social, não tem. Engenheiro civil, não era os caras. Então, o cara é engenheiro civil e o vigilante sanitário era doutor. Então, veja, não se trata eu fiquei imaginando seu pai, engenheiro civil, cara, o quanto de palavrão que ele não falou para esses dois mentecaptos que fizeram esse abuso lá com o vigilante. Pois é, e mesmo que o vigilante sanitário não tivesse formação na educação, não interessa, né? Não se pode tratar uma pessoa daquele jeito, né? Agora, o que eu estou chamando atenção é do tecido social do Brasil, é um tecido esgarçado, né? Então a gente tem, enfim, a circulação de afetos, o processo de condomínio e tal. Mas essa era o outro ponto. Da sua pergunta, Cris, a estatização, veja, da educação, eu acho que mais do que o ponto, mais do que o produto, é o processo. Então, estatizar pode ser um caminho, mas como você vai estatizar, né? Estatizar para quê? Então, já tinha a proposta do Cristóvão Buarque de federalizar o ensino. É uma proposta também. Se os municípios não dão conta de pagar o salário dos professores e tal, vamos federalizar. Então, é a União é o governo federal que vai pagar. É uma proposta também. Ela pode ser, todas elas podem ser bem sucedidas, mas depende de como você vai executar isso, depende dos interesses. Então, o colonialismo, ele tem já era uma outra questão, que é da ética da exploração. Então, o que se formou aqui não é uma ideia de construir uma sociedade para o bem comum. É cada um fazendo o seu, cada um por si, cada um. E a gente ainda tem até hoje isso. Até hoje. O camarada assume um mandato, ele tem 4 anos para desviar não sei o quê, outro da empresa, e enfim, toda essa questão de corrupção que a gente é uma questão de uma lógica da exploração. Ninguém está preocupado em desenvolver isso aqui. Está todo mundo querendo tirar o seu e sair. Então, e não sai, né? O Sérgio Buarque de Holanda falava, somos uns desterrados em nossa terra. Então, que tipo de vínculo que a gente tem com esse território, né? Essa é a questão. E aí, você a questão da estatização da educação, eu acho que poderia ser. Eu acho que o ponto que você colocou da convivência é fundamental, né? Fundamental a convivência, porque se você não tiver convivência, não vai ter conflito. E se não tiver conflito, você não resolve, né? Tem que ter conflito. A gente lá na escola, a gente tem uma porcentagem alta de bolsa, né? Uma porcentagem, mas assim, em termos percentuais, muito mais alta que qualquer escola particular. Por quê? Porque no princípio, no nosso projeto pedagógico, tem a questão do valor da diversidade, da empatia e tal. Então, como é que você vai ter isso? Você vai ter isso na diferença. Se você não tiver essa diferença, não tiver esse conflito, você não vai poder resolver, né? A coisa só mais uma questão da estatização, eu acho que seria interessante nesse sentido de, pô, só tem escola pública. O problema é que, em termos pedagógicos, isso poderia, conforme fosse conduzido, gerar uma pauperização dos projetos pedagógicos, né? Eu gosto muito do modelo, eu não lembro se é na Dinamarca ou é um país nórdico, que é assim, a educação pública de qualidade para todo mundo. Mas tem escolas particulares que elas existem para ter um projeto alternativo ao projeto do Estado, né? E as pessoas recebem dinheiro. Se você não tem condição de pagar e você quer estudar naquela escola, os caras financiam 50%, 70%, financiam até 100%. Por quê? Porque a família optou por aquele projeto pedagógico. Então, eu gosto dessa ideia de estatizar no sentido de que você de que você tem de que você construa uma escola para todos e para todos no mesmo chão, mas eu também gosto de diversidade de modelos pedagógicos e eu acho que isso para um estado conduzir isso ele tem que dar muita autonomia para as escolas, né?
Perfeito. Talvez, então, o caminho inverso, né? A privatização plena da educação básica, que inclusive eu ouvi falar disso. Ouvi falar disso nessa discussão de Ministério da Educação. É uma outra ideia também. Como eu digo para vocês, não estou aqui para defender bandeira, só estou aqui para tumultuar o pensamento de vocês, tá? Já me falaram disso, negócio de regime de voucher, né? O Estado paga para todo mundo ir para a escola privada, e aí abre mão de ter que assumir a educação e instrumentalizar isso. Ele sai da gestão e fica só no pagamento, né? Que é o mais, digamos assim, neoliberal possível, né? Lembrando que nesse programa a gente não confunde liberalismo com neoliberalismo, tá? Então, nós já estamos bastante avançados aqui no tempo. Gostaria de passar a palavra para os nossos convidados, para eles fazerem aí a sua digressão a respeito do tema, o que vocês acham que seria a solução, se por acaso tocasse o telefone de vocês e fosse alguém da outro lado da linha falando, tá ok, preciso de você aqui para ministro da Educação, já que ninguém pega essa bomba, o que vocês fariam nessa situação? Primeiro, a Ana. Nesse governo eu não aceitaria isso jamais, porque não compactuo com o tipo de ideia que eles defendem. Mas se você não tivesse que tomar cloroquina, se você não tivesse que andar sem máscara, se você pudesse o que você faria? Isso, a partir do momento em que você entra num cargo de chefia, num governo, em qualquer esfera, mesmo que você não tenha que tomar cloroquina, você acaba sendo obrigado a fazer coisas que ferem seus princípios. Entendeu? Eu senti isso na pele. Eu me defendi da maneira mais coerente que eu pude os meus princípios enquanto gestora de escola pública. Não fui coagida, não fui intimidada, mas a gente sabe que existem pressões implícitas no cargo que você é obrigado a seguir. Então, hoje, eu não faria. Eu faria se me dessem carta branca para implementar o que eu acredito que seja educação pública num país do tamanho do Brasil, com as diferenças que ele tem. E o que seria isso, Ana? O que seria investimento maciço na escola pública, na formação de professores, na igualdade de direitos e de oportunidades aos nossos alunos, todos. E um projeto de país a longo prazo, que é o que eu acredito que nós estejamos precisando. Nós não temos isso. Nós estamos em educação bancária e fracassando. Então, é isso que eu queria fazer. Eu tenho uma teoria a respeito, eu já provei minha tese. Eu apliquei nos meus 3 filhos o meu projeto de educação para o país, e ainda vou escrever a respeito, porque deu certo. É isso que eu quero para o Brasil, é isso que eu gostaria de fazer se eu tivesse como, e se eu tivesse poder na mão para fazer isso. Se eu fosse fazer isso, com certeza eu seria atirada à fogueira, ou aos leões, ou eu enfrentaria o Tribunal Internacional de Haia, no Brasil, claro, né, porque aqui não é interessante o que eu quero fazer. Eu fico muito triste de ver os rumos que nós estamos escolhendo traçar. Então, eu não aceitaria, mas se eu aceitasse, era isso que eu ia fazer. Muito bem. Diogo, eu tenho certeza que se você passasse por essa situação, você ia ficar igualzinho a mim, ó. Você tá indo no mesmo caminho ali, cara. Já tá aquele cabelinho entrando por aqui, saindo por ali. Mas diga para mim, o que você acha que é a saída hoje para quem ocupar o Ministério da Educação e quiser minimamente, né, se esquivar das questões políticas e abordar a questão técnica? Como se salva o Brasil pela educação? Então, eu também, se eu recebesse um telefonema com tal ok, eu já ia desligar, eu não ia nem dar continuidade para ouvir o que viria depois. Mas suponhamos que eu fosse convidado para ser o ministro da Educação, como você está colocando, num outro contexto que não esse de hoje, porque hoje é destruição, né? O nosso chefe de Estado e chefe de governo, ele disse claramente, eu estou aqui para destruir, não é para construir. Então, é inviável você pensar alguma coisa a ser construída numa lógica de destruição.
Mas se eu tivesse essa possibilidade, eu faria um pouco diferente dos ministros anteriores, e eu investiria na educação infantil, eu garantiria educação e alimentação de 0 a 6 anos, para todas as crianças brasileiras de 0 a 6 anos. Garantir educação, eu me refiro sobretudo direito à brincadeira e direito à natureza, né? Aprendizagem com o corpo, aprendizagem com a natureza. Então, eu garantiria, porque a tendência é fazer o contrário, você investir no ensino superior, porque o lobby é muito maior, óbvio. Mas, em termos de desenvolvimento de país, né, de nação, e do ponto de vista do desenvolvimento humano, a gente teria que fazer o inverso, investir quanto mais cedo, melhor, porque de 0 a 6 anos que o cérebro está aumentando, as conexões, sinapses, as experiências, a subjetividade, é, 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 to- todas essas aprendizagens, elas estão nascendo ali. Se você poda isso ali, depois, né? Se você não dá se você não alimenta seu cérebro, que é o que mais consome energia, nessa fase, depois complica. Então, eu faria isso, de 0 a 6 anos. Resolveu? Então, todas as crianças de 0 a 6 anos estão com seus direitos garantidos. Vamos pensar, então, no ensino fundamental. Resolver o ensino fundamental, ensino médio. E depois, então, eu faria esse movimento contrário ao que se fez em política pública no Brasil, mas pela lógica do desenvolvimento psicológico, psicomotor e social da criança. Muito bem, queria agradecer a presença dos dois aqui hoje. Tivemos uma aula, muito mais que uma aula sobre educação, uma aula humanista, porque os dois são perfeitos humanistas, no meu entendimento do termo. Queria agradecer mais uma vez aos nossos participantes, a Isabela, que está aqui todas as vezes, ao Marcelo Bufa e à professora Beatriz, que, de certa forma, instrumentalizam aqui o tipo de dissonância que eu tento gerar nos nossos convidados, para deixá-los um pouco menos confortáveis. Eu acho que é do desconforto que surgem os bons argumentos. Vocês argumentaram muito bem, estão muito de parabéns. Quero contar com a presença de vocês aqui de novo, sempre que a gente tiver um tema parecido, porque ambos deram um show. E muito obrigado, então, por todos vocês que nos assistiram, estão até agora, a audiência aumentou aqui agora. Muito obrigado por todos vocês. Para todos vocês que estão aqui no Mercado Informal, lembrando a vocês que no próximo programa falaremos sobre a questão da crise democrática diante das novas redes sociais. Como é que funciona esse negócio dos robôs, dos candidatos? Como que funciona a ação da opinião pública a partir de informações de comportamento na rede que os candidatos têm, aí a partir de várias empresas que trabalham com isso? Nós vamos falar sobre isso no próximo programa. Tá certo? Então é isso. Ana Cristina, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. O que você pensa do mundo, achei muito legal. E a Isabela ficou um pouquinho vermelha ali, mas acho que você não viu aí. Está acostumada. Está acostumada já. E o Diogo, muito obrigado. Hoje. Oi? Eu que agradeço aí, Cristian, o espaço que vocês abriram para a gente. Acho que isso é muito importante para a gente incrementar o debate sobre educação e essas questões que a gente colocou aí. Obrigado por abrir o espaço. Perfeito. Manda um beijo para a Fabi, para a Maria. Eu não estou nem conseguindo ver os amigos, mas não estou conseguindo ir na casa dele. A filha dele daqui a pouco já está se formando na faculdade, eu não consigo ir lá ver. Mas é isso. Galera, brigadão e a gente se vê no próximo momento. Até mais.